Salve, salve galera, tô de cabelo molhado aqui que deu um probleminha na internet, tive que gravar mais tarde e tomei meu banho. Sexta-feira além de ser dia de sair de casa, também é dia de falar dos jogos do final de semana e de segunda-feira no Palpitaria de hoje. Bora lá, vai ser passadinha rápida em cada jogo. Vou começar com o básico Amazonas e Santos. Santos, apesar de... A gente ganhou o Red, né? Porque eu acho que eu fiz Santos e Guarani. Apostei em 2 gols ou menos e foi um atropelo do Santos. O Santos está muito bem, assim, desde o Paulistão. É uma equipe que está jogando muito bem. Mas eu já vou falar. Eu não acho que é jogo para over contra o Amazonas por 2 motivos. Ainda não vejo o Santos como uma potência, um time que vai sair goleando todo mundo nessa Série B. E o Amazonas tem muita dificuldade de fazer gols. Vocês podem ver aí já na primeira estatística que está aberta. Já peço desculpa, gente, vai ser sempre em inglês. O Amazonas não faz gols há 3 jogos já. Já são 3 jogos do Amazonas sem fazer gols. Acho que está incluindo a derrota na Copa do Brasil para o Flamengo. E o Santos está fora de casa, né? Fora de casa é muito mais difícil você ter uma postura dominante, que nem foi essa contra o Guarani. A Vila Belmiro também a gente sabe o diferencial que é para o Santos com ou sem torcida. Enfim, jogo para 2 gols ou menos e eu vou seguir nessa tendência com o Carille até que ele me prova o contrário. Ou seja, se nesse jogo tiver um over e Ponte Preta e Santos também tiver um over de 3 gols, aí eu repenso na estratégia, mas como método é de longo prazo, eu vou manter esse 2 gols ou menos para o Santos do Carille. Total de gols aqui no jogo, 1,55. Boa odd justa para o nosso método, porque ó, se você seguiu 2 gols ou menos em todos os jogos da Série B, foram 2. Vou botar 1,6 de média, tá? 1,6, 1,6, 1,6. Perdeu o mistake aqui, ganhou 60% dela, mais 60% e 20%, então você lucrou 20% da sua unidade se você apostou o mesmo valor nas 3, jogando no under 2,5. E essa é a minha ideia, lucrar no longo prazo. Anytime Goal Score é sempre um assunto delicado, eu sei que tem muita gente que não gosta, eu particularmente sou fã. Acho que quando você consegue encontrar uma odd de valor, é bem legal, é bem bacana pegar essas sequências e vocês veem bastante verdinho, porque a gente está falando de Cole Palmer. A aposta aqui vai ser Anytime Goal Score para o Cole Palmer. Palmer para marcar a qualquer momento contra o Nottingham Forest. Vamos falar primeiro de Premier League. O Chelsea está vivíssimo numa briga por uma vaga em competição europeia, inclusive passou o próprio Manchester United. O Forest está lutando contra o rebaixamento, então a gente já tem aí discrepância técnica que joga a favor do Chelsea. A gente também tem uma artilharia pesada do Cole Palmer, ó, são 21 gols em 31 jogos. Se não me engano, ele é o vice-líder em participações e gols da Premier League, mas a gente está falando de bola na rede de um cara que tem frequência de 1 gol a cada 112 minutos. Isso significa quase 1 gol por partida, o que vai ser ótimo para a nossa média. Chelsea está fora de casa contra o Nottingham Forest. É bom ou ruim? Para mim é bom, porque eu ainda vejo o Chelsea propondo o jogo contra o Forest, vai ser um time que vai buscar esse resultado e também a gente tem o fator que isso vai aumentar a odd. O fator casa faz muita diferença nas odds em casos de apostas. Então o fato de estar fora de casa vai inflacionar a odd do Cole Palmer para marcar, que está 2,1. Para mim, qualquer odd acima de 2 para o Cole Palmer nessa Premier League valia muito. Se você vem pegando essas odds, você deve estar lucrando legal. Mais uma acima de 2 aqui, ó. Tá com o mouse em cima, perdão. 2,1 para o Cole Palmer marcar contra o Nottingham Forest. Campeonato italiano, ó. Estou aqui, Milan e Genoa. Destaque aqui para o Milan, vice-líder do campeonato, mas que não vence há 4 jogos. E um dos motivos que não vence é que sofre muitos gols. Levou 3 do Genoa, levou 2 da Inter, levou 2 da Roma aí já Europa League, levou 3 do Sassuolo. Então o Milan vem sofrendo muitos gols e de equipes não tão expressivas, né? Quando enfrentou a Juventus não levou gol, porque a Juventus é um time pobre criativamente, mas também não marcou. Contra a Inter levou 2 gols. 2 gols que custaram, assim, ver o rival comemorar o título na tua cara, né? Isso é bem chato. Enfim, o Cagliari é uma equipe que está promovendo jogos muito agitados nessa Série A, está sendo bem legal de ver. Perdeu de 3-0 aí para o Genoa, teve ambos marcam contra o Lecce, teve 2-2 com a Juventus, teve 2-2 com a Inter, teve 2-1 com a Atalanta. Então aí você vê essa sequência aí do cara de 8? De 4 dos últimos 5 jogos, com 3 gols ou mais, porque é uma equipe que está disputando para os grandes, está brigando contra o rebaixamento? Está brigando ainda, né?
Tá aqui no bolo, tem uma distância legal aí de 3 pontos para a Udinese, mas ainda tá nessa briga, vai querer jogo, sofre muitos gols, tomou 60, e a gente tem o Milan que já não briga por mais nada, então vai jogar leve, talvez poupando titulares, a gente não sabe, mas vai ser um jogo divertido, vai ser um jogo de trocação, por isso que eu espero um over 2,5 para Milan e Cagliari. Favoritismo do Milan, claro, gente, mas aqui esse Milan não tá dando para confiar não, viu? Se você está pensando em um Anexu aí, eu esperaria o ao vivo. 1,55 vai com essa na minha, porque está sendo bem provável sair gols nessa partida. Inclusive, quando teve Milan e Genoa, eu acho que a minha sugestão foi ambos marcam. Então bateu também nessa mesma linha do Milan não ser uma equipe consistente, tá sofrendo e marcando muitos gols. Mais sofrendo do que marcando. Contrário de muitos gols é Palmeiras e Atlético Paranaense se enfrentando. Para mim vai ser um confronto duro. São duas boas equipes muito organizadas, que são duas equipes difíceis de vencer. E se é difícil de vencer, é porque é difícil de sofrer gol. Palmeiras vem de uma goleada de 5-0 contra o Liverpool, não sofreu gols contra o Cuiabá também, não sofreu gols contra o São Paulo. A gente conhece a defesa do Palmeiras, do Abel Ferreira, é chovendo molhado. Do Atlético Paranaense eu quero destacar a estatística. Destacar a estatística. 5 dos últimos 7 jogos do Atlético Paranaense terminaram com 2 gols ou menos. Só para bater aqui no Brasileirão, os últimos 4 jogos, 2 gols ou menos. Confronto difícil, confronto na casa do Palmeiras. É provável um Atlético mais conservador para buscar um empate, tirar um pontinho ali no Allianz Parque. Acho que o Palmeiras joga no Allianz Parque, mas se não for no Allianz Parque, enfim, o mando ainda é do Verdão. Total de gols no jogo, 2 gols ou menos, 1,66, excelente, eu esperava uma odd até menor, assim, podia ser 1,5. 1,66 excelente para um jogo que vai ser equilibradíssimo. Inclusive no Instagram da Playground saiu meu mano a mano entre Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras ganhou por muito, porque o Palmeiras realmente é favorito para enfrentar o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense como coletivo costuma ser um time chato de vencer. Campeonato italiano, voltamos para falar de Juventus. Juventus e Salernitana aqui, meu amigo. É um jogo muito difícil de encontrar valor, porque a Juventus é extremamente favorita contra a Salernitana. A Salernitana, lanterna da Série A, só tem apenas 2 vitórias na competição, a pior defesa, um dos piores ataques, fez partidas horríveis, trocou 4 vezes de treinador. Ufa! Haja aspectos negativos para destacar na Salernitana. A Juventus vem devendo futebol. Vocês podem ver 1, 2, 3, 4, 5 jogos da Juventus sem vitória, porém ainda é um time consistente defensivamente. É difícil marcar gols nessa Juventus e é aí que a gente vai encontrar a nossa aposta. A Juventus, jogando em casa 1, 2, 3, 4 jogos seguidos consecutivos sem sofrer gols em casa. Salernitana, fora de casa, tem uma campanha ruim. Terrível, né? 3-0 do Frosinone, 3-0 do Bolonha, 4-1 da Lazio, 4-2 do Cagliari. Então, em todos os jogos tomou 3 gols ou mais. Eu não quero ir numa linha de gols, eu quero uma linha de não sofrer gols a favor da Juventus. Então eu queria destacar aqui para vocês, Juventus para vencer sem sofrer gols. 1,66. A Juventus não vai ganhar fácil, gente. Eu conheço esse time. Se ganhar fácil vai ser um ponto fora da curva, vai ser, sei lá, uma partida espetacular do Chiesa. Individualmente alguém vai se destacar ali. Na média, a Juventus tem muita dificuldade para criar chances perigosas, criar momentos para fazer gols. Tem uma bola parada muito forte que pode ser um diferencial nesse jogo. E vai enfrentar a Salernitana precisando dessa vitória para garantir uma vaga na próxima Champions League. Então vai vir com força máxima. Eu apostaria tanto nisso da Juventus vencer sem sofrer gols, quanto o Anytime Goal Score aí para quem quiser arriscar mais. Do Dusan Vlahovic, matador da Juventus, está numa fase aí não tão boa que deve levar um pouco mais a odd. Fica aí a segunda dica de brinde. Finalizar, falar um jogo de segunda-feira, o jogo dos tricolores, São Paulo e Fluminense. Para mim, um jogo de over. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, eu acho que só de bater as estatísticas vai ficar legal. O São Paulo, em 6 dos seus últimos 8 jogos, teve 3 gols ou mais. É um time diferente com o Zubeldia. A gente está vendo que é um time que marca muitos gols, né? Marcou 3 vezes contra o Cobressal, 3 vezes contra o Vitória, 3 vezes contra o Águia do Marabá. Então vem proporcionando aí jogos agitados. E o Fluminense nesse Brasileirão tá bem divertido de ver. Talvez nem tanto pro torcedor do Fluminense, porque a fase não é boa. Mas teve aí um 2-2 com o Atlético Mineiro. Tomou 3 gols do Corinthians. Ganhou de 2-1 do Vasco. 2-1 perdeu pro Bahia. E 2-2 empatou com o Bragantino. Então você teve 5 jogos batendo over 2,5 pro Fluminense. Se você foi em over em todos, inclusive
Em 3 desses jogos eu tenho certeza que tinha over pro Fluminense, você lucrou legal. E eu tenho certeza que a odd de São Paulo e Fluminense de over deve estar uma odd alta. Deve estar uma odd acima de 1.6, 1.7, o que é excelente para o que a gente está buscando aqui. Vamos lá, 3 gols a mais, 2.17. Essa não tem como não pegar, assim. É uma odd de excelente valor. Eu não vou entrar muito no mérito do... qual é o risco? Se tem que abaixar um pouco a stake? Eu acho que não. Tem que ir com a unidade média aí. Não sei por que essa odd está tão alta se a gente viu padrões de jogos de muitos gols para São Paulo e para Fluminense. É isso, eu passei rapidinho para cada jogo para não ficar um vídeo muito denso. Até falei um pouco rápido demais, vou tomar uma aguinha depois desse vídeo. Fiquem ligados nas redes da Playgreen, que além das dicas do Palpitaria, tem dicas também no Instagram, comigo falando de futebol, Esté fala de basquete, entre outras, lá nas nossas redes sociais. Tamo junto, até semana que vem. Falou!